Bem-vindos a mais um vídeo da série Atualização em Ressonância e Tomografia Cardiovascular para o Clínico. Meu nome é Luiz Augusto Qualia, de Brasília. Eu sou especialista em Tomografia e Ressonância Cardiovascular pelo INCOR. Nesse encontro vamos tratar de um tema de extrema relevância e, ultimamente, de alta visibilidade nos meios científicos cardiológicos, que é a insuficiência cardíaca diastólica, com foco especial na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Inicialmente, para alinharmos um pouco o conhecimento, eu disponho essa tabela aqui que lista os meios de avaliação diagnóstica em insuficiência cardíaca e suas classes de recomendação segundo os guidelines da Sociedade Americana e Europeia, que foram revistos em 2016 e 2017. E fica nítido o posicionamento do ecocardiograma como método de análise da função diastólica, que está de acordo também com a prática aqui no Brasil. Mas é importante observar que a ressonância já assume um papel importante em ambos os guidelines, e isso é excelente. Mas eu espero que após esse vídeo, tanto os clínicos que acompanham a série quanto os médicos especialistas em ressonância vislumbrem seu enorme potencial. E esse potencial fica mais evidente se fizermos um paralelo com o armamento diagnóstico que o eco oferece na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Não somente tendo a normalidade isolada da função do VE, esses pacientes demonstram limitações multifacetadas na função cardíaca, vascular, periférica, e conhecimento detalhado dessa fenotipagem baseada na patologia subjacente, em comorbidades ou na combinação delas, pode indicar terapias para subpopulações específicas que certamente terão mais benefício. Ao final da apresentação, vocês verão que a grande maior parte dos enfoques propedêuticos que o eco fornece também são oferecidos pela RM. Em alguns desses casos com maior acurácia e principalmente com maior reprodutibilidade. E que também a ressonância agrega no diagnóstico de outras condições que mimetizam a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, como doença valvar, pericárdica, infiltrativa e daí por diante. Vocês vão ver também como que a ressonância agrega como ferramenta exclusiva e o quanto essas primeiras evidências já são muito robustas e apontam para sua importância. Dito isso, vamos seguir como roteiro e principal referência esse artigo de revisão, publicado eletronicamente em 12 de junho de 2019 no JACC, assinado por equipe do Hospital Metodista de Houston, onde descreve-se o papel potencial da ressonância cardíaca na análise da disfunção diastólica e entre os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. É muito importante, antes de continuarmos, ressaltar que trata-se de um artigo de revisão, embasado em uma referência extensa de outras 62 publicações, e seguindo a mesma ordem lógica do artigo, eu selecionei algumas dessas referências e acrescentei outros artigos que não estão lá, fora dessa citação, que julguei necessários para melhor aproveitamento na formatação desse nosso vídeo. Mas vão ser sempre citados de forma sucinta, sem questionamento metodológico, sem exibição extensa de dados, enfim, ressaltando a ideia principal de cada um. De acordo com o consenso atual, o diagnóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada requer a presença obrigatória de 3 condições: ter sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, ter fração de ejeção do VE normal ou discretamente alterada, maior que 50%, e ter evidência de disfunção diastólica do VE. É uma condição de alta prevalência, cerca de 50% dos pacientes com insuficiência cardíaca, e está associada com pior prognóstico, e isso foi amplamente documentado. O ecocardiograma exibe como vantagens nessa avaliação da insuficiência cardíaca diastólica: ser versátil, ter numerosos dados validando múltiplos índices diastólicos e a habilidade não invasiva de estimar a pressão de enchimento ventricular. Já a ressonância exibe como vantagens a alta resolução espacial e natureza tomográfica dos cortes, ser o padrão ouro para cálculo de volumes e fração de ejeção, e ter a habilidade única de acessar ao mesmo tempo morfologia, função, perfusão, viabilidade e caracterização tecidual. Essa é a ilustração central do artigo, demonstrando que os parâmetros obtidos pela ressonância são em grande parte análogos aos do eco no que diz respeito a, por exemplo, mudanças estruturais cardíacas,
como alargamento do ato esquerdo e hipertrofia ventricular, na análise de sobrecarga cameral, como por exemplo com o uso dos parâmetros fluxométricos, e recentemente acessando os padrões de strain miocárdico. E mostra também alguns parâmetros exclusivos, como análise a nível tecidual, com habilidade única de detectar tanto a substituição fibrótica, o amplamente conhecido realce tardio, quanto padrões dinâmicos de deposição de colágeno, fibrose, representados pelas recentes técnicas do mapeamento T1 e do cálculo do volume extracelular. A revisão inicia a análise mais detalhada das características favoráveis da ressonância, citando os cálculos de volume e função ventricular, feitos como padrão ouro pelo método. Nessa referência, publicada em 2014 pela Sociedade Americana de Ecocardiografia, a variabilidade interobservacional dos métodos correntes para mensuração dos volumes diastólico final e sistólico final do VE e, consequentemente, da fração de ejeção foram comparados. O grau de variabilidade pela ressonância, em vermelho, foi marcadamente menor do que nos dois métodos ecocardiográficos, seja com ou sem contraste, e pela cineanjo. E no cálculo da fração de ejeção do VE, a ecocardio com contraste teve variabilidade equiparável à ressonância, porém o eco nativo permaneceu ainda menos reprodutível. O outro parâmetro utilizado é o cálculo da massa do VE e diagnóstico de hipertrofia. O racional por trás da valorização desse indicador, na análise da insuficiência diastólica, reside no fato de uma massa elevada funcionar como um fator de risco independente para eventos cardíacos. Nesse estudo que utilizou a base de dados da coorte MESA, 5.098 pacientes foram seguidos por 4 anos, demonstrando um marcado descolamento da curva cumulativa de eventos relacionada com tempo para início do quadro de insuficiência cardíaca nos pacientes com massa miocárdica muito elevada, acima do percentil 95 no início do exame. E o uso preferencial da ressonância no cálculo do volume pode ser muito bem explicado pela seguinte perspectiva, abordada pela equipe coordenada pelo professor João Lima em artigo publicado no JACC em 2012. Ao eco, a massa miocárdica é mensurada pelas medidas lineares da parede feitas no eixo longo paraesternal, assumindo que o VE é uma elipsoide, portanto um dado gerado por estimativa. Já na ressonância, por outro lado, tem-se a vantagem de medir de forma acurada a massa do VE, com alta reprodutibilidade, sem inferir forma geométrica, porque a técnica que é amplamente utilizada consiste na aquisição de uma série de cortes no eixo curto cameral, e o volume miocárdico é medido como a área entre o endocárdio e o epicárdio multiplicado pela distância entre os cortes, gerando um volume fiel à anatomia. Quando os métodos foram testados, sendo comparados a dados de autópsia de pacientes hipertensos, que é uma população com maior prevalência de hipertrofia miocárdica, em publicação de 95 na Revista Americana de Hipertensão, o grau de variabilidade ao eco foi significativamente maior que os extraídos da ressonância, indicando a precisão do método. Outra modalidade de análise pela ressonância é a construção de curvas de perfil de enchimento ventricular, que podem ser obtidas utilizando os dados padrão nas imagens em cine-ressonância, que são dados do dia a dia do exame, de forma análoga aos métodos nucleares. Então, as mudanças de volume em função do tempo são plotadas e pode-se obter as taxas de pico de enchimento, que são definidas pela maior mudança em milímetros por segundo durante a fase de enchimento rápido do ventrículo, e o tempo para o pico de enchimento. E um outro indicador, que aparentemente é o mais significativo dos indicadores gerados pela ressonância, que é a recuperação do volume diastólico, que nada mais é do que o percentual da diástole necessário para a recuperação de 80% do volume ejetado. Em 2009, nessa publicação da Circulation, 101 pacientes com insuficiência cardíaca diastólica e com fração de ejeção do VE normais foram submetidos à ressonância e ao eco. Múltiplos parâmetros foram adquiridos, como massa miocárdica, taxa de pico de enchimento, tempo para o pico, recuperação do volume diastólico e curva de enchimento EA. Todos os parâmetros
tiveram relação com a detecção de deficiência diastólica, o eco, mas a maior relação com o tempo de desaceleração do enchimento foi descrito pela recuperação do volume diastólico. E aqui na construção das curvas ROC, a melhor performance desse indicador, o DVR, a sigla em inglês, né, fica muito evidente. Bom, amplamente adotado pelo ECHO na análise da insuficiência cardíaca, a construção de curvas e padrões de fluxo é factível pela ressonância. Tem como algumas limitações ser adquirido em vários ciclos cardíacos, né, o que pode ser uma limitação grande em pacientes arrítmicos, e ter uma resolução temporal menor que o eco, de 30 milissegundos versus menos de 10 milissegundos pelo eco. Mas tem uma vantagem que ela mede diretamente o fluxo de sangue por uma área planar, um pouco mais reprodutível. Aqui está o exemplo de um cálculo de um fluxo transmitral, que documenta o fluxo de enchimento precoce da onda E, a primeira, e no tardio a onda A, que tem sido usado como um dos índices diastólicos principais por muitos anos. Nesse estudo, 31 pacientes, dentre eles 10 controle, realizaram ecocardio e ressonância no intuito de atestar se análises pelos métodos em diferentes cenários de enchimento ventricular eram homólogas. E aqui a programação para análise de fluxo transmitral e em veia pulmonar, na ressonância. E os gráficos homólogos. O paciente A com relação EA normal, em B e C a redução no relaxamento ventricular até um nível restritivo, com uma especulação da onda E e um achatamento da onda A, e em D os gráficos similares entre os métodos no perfil de velocidade venosa pulmonar. E apesar dos valores absolutos de E e A terem sido sistematicamente menores na ressonância, muito provavelmente em função da menor resolução temporal do método, como falamos, os parâmetros mostraram excelente correlação entre eles. Assim como em relação ao tempo de desaceleração, que é o DT, descrito nessa imagem, na onda E. O Doppler tecidual, que é um importante dado gerado nos exames ecocardiográficos, foi comparado nesse artigo com o análogo na ressonância, a ressonância tecidual. Teve como amostragem um grupo de 18 pacientes com fração de ejeção normal, discretamente reduzida, que iam para cateterismo cardíaco, e os resultados foram comparados à pressão capilar pulmonar invasiva. Aqui são demonstradas as análises de fluxo transmitral e a ressonância tecidual, medida no septo interventricular inferior, com a respectiva curva e consequente alinhamento da primeira e da segunda curva, com o índice E e o EA de forma análoga ao eco. E o posicionamento septal inferior, dentro de todos os posicionamentos feitos no miocárdio, foi o que melhor teve correlação com a pressão invasiva pulmonar, gerando valores muito correlatos ao eco, tanto na correlação EA como EE', melhor na relação E', onde valores menores que 8 demonstraram um valor preditivo positivo de 100% para pressões pulmonares abaixo de 15 mm de mercúrio, e valores acima de 15 demonstraram um valor preditivo positivo de 100% para pressões acima de 15 mm de mercúrio. Nesse artigo publicado em 2014, a comparação entre a ressonância e o eco foi realizada após análise de 42 pacientes, sendo 6 controle, entre os principais parâmetros, no intuito final de permitir a classificação como conhecemos na prática cardiológica, nos diferentes graus de insuficiência cardíaca diastólica, 1, 2, 3, baseado no fluxo transmitral, no padrão tecidual e no fluxo pulmonar. E aqui exemplos de pacientes com padrão normal e com insuficiência diastólica grau 1, 2 e 3, visto pelos dois métodos. E isso com uma excelente correlação entre eles. Uma outra modalidade de análise pela ressonância, que é dependente de softwares específicos que ainda não são correntes na grande maioria dos serviços, mas que já existem comercialmente, é a análise do strain. O strain reflete a deformação miocárdica durante a contratilidade, e ao longo dos anos tem se mostrado como poderoso marcador diagnóstico e prognóstico na função global regional.
Um exemplo disso é na análise do miocárdio subendocárdico, que é responsável pela contratilidade longitudinal, sendo então impactado, por exemplo, pelas afecções isquêmicas. Na ressonância, a análise do strain surge também como ferramenta para entendimento dos mecanismos e mensuração da deformação. São basicamente 3 técnicas utilizadas. O tagging, que seria a técnica mais estudada desde a década de 1980, em essência, traduz-se na criação de pontos miocárdicos na sístole, que são acompanhados ao longo do tempo. Foi a principal técnica utilizada para a validação do speckle tracking do ecocardiograma. Um estudo com pacientes da corte mesa, usando o tagging para gerar um índice que representa o relaxamento ventricular, o Strain Relaxation Index, SRI, foram acompanhados 1.544 pacientes sem insuficiência cardíaca ou FA por 8 anos, no intuito de avaliar se esse indicador podia prever o surgimento de insuficiência cardíaca ou FA. Quanto mais negativo é o índice, maior é o encurtamento longitudinal. E ele é construído pela razão da duração do relaxamento precoce com a duração da diástole, dividido pelo pico do strain diastólico. Na figura, a curva do strain rate está em paralelo com uma curva pressórica hipotética e com ECG, e com a evidência dos picos S, E e A. Nessa imagem, o impacto prognóstico do valor do SRI intercentis. Na figura A, combinados para insuficiência cardíaca e FA, na B, para insuficiência cardíaca e na C, para FA, demonstrando que a análise do strain pela RM prediz essas condições, e de forma independente dos fatores clínicos e marcadores subclínicos de doença cardiovascular. A outra modalidade no estudo do strain é a utilização de phase contrast tecidual, como a gente mostrou há pouco, de forma análoga também ao ecocardiograma, e tem uma limitação técnica na diástole final. E uma outra técnica mais efetiva e que recebe o foco de interesse pela utilização prática é o filter tracking, que é de forma análoga, acontece de forma análoga ao que é feito no ecocardiograma, realizado também por softwares específicos que estão cada vez mais disponíveis. Nessa figura do artigo, o exemplo de como podem ser gerados mapas contráteis, quantificáveis, a partir dessa delimitação endo e muitas vezes epicárdica. E através delas obtém-se as curvas de strain, longitudinal, circunferencial, para átrio, para ventrículo. E aqui no exemplo, as curvas de strain global longitudinal para o VE e para o átrio esquerdo, e o strain rate global longitudinal. E abaixo, os gráficos da taxa de strain e strain rate global regional circunferencial e gráficos de torção, obtidos pela diferença entre as rotações basal e apical do ventrículo. No entanto, tem limitações em relação à resolução temporal, principalmente em comparação ao eco, de forma similar ao que vimos no TAG, por volta de 30 milissegundos, porém com uma resolução espacial melhor, permitindo cortes um pouco mais finos que o tagging. Em 2015, na revista da Sociedade Americana de Ecocardiografia, foi publicado um estudo comparativo entre ressonância e eco em 73 pacientes que tinham a fração de ejeção do VE entre 8 e 78, utilizando a técnica de filter tracking pela ressonância e speckle tracking pelo eco, gerando as curvas de strain por segmentos e globais. Aqui a demonstração exemplificada do aspecto visual concordante entre os métodos, na parte de cima relacionada ao eco e na parte de baixo relacionada à ressonância. E os dados da excelente concordância entre os métodos, tanto na comparação do strain circunferencial quanto do longitudinal. E aqui os principais parâmetros, os strains globais e circunferencial médio, com uma boa reprodutibilidade, quando testados a variabilidade intra e a interobservacional. Múltiplos estudos demonstraram que os pacientes com insuficiência cardíaca tendem a desenvolver reposição fibrótica miocárdica, que é classicamente estudada na ressonância por meio do realce tardio, que também só aparece quando é macroscopicamente evidente. E recentemente,
A nível intersticial, quando de forma difusa e por vezes indetectável no resto tardio, consegue ser mensurado pelo mapeamento T1 e reflete um aumento da fração do volume extracelular. Então, esses dois parâmetros são os parâmetros exclusivos que a ressonância fornece. A alteração excessiva na matriz extracelular é acreditada como sendo um dos principais causadores da redução do relaxamento cardíaco, causando a rigidez miocárdica, que são marcas da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, por exemplo. Nesse gráfico, vê-se a dinâmica do gadolínio em um miocárdio normal, em cima, e embaixo, em um miocárdio fibrótico. Representa a hipótese que no tecido normal, onde os miócitos são muito próximos uns dos outros em função de pouca matriz extracelular, o gadolínio tem pouco espaço para se depositar, e o contrário no tecido doente. Exemplificando de forma histológica, em cima, lâminas de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, confirmada, na figura A e B, na figura C e D, pacientes normais, e na E e F com amiloidose, também com matriz extracelular aumentada. O uso dessas técnicas multiparamétricas para medir o tempo de perda de sinal miocárdico, que é o mapeamento T1, tem surgido como novo marcador da extensão e intensidade de fibrose difusa. O valor ele altera a depender do aumento do espaço intersticial, seja por edema, depósito de colágeno, de proteína amiloide, como no exemplo dessa foto do artigo, onde o tempo do mapa T1 nativo é de 1,172 milissegundos no coração normal, à esquerda, e de 1,357 milissegundos em paciente com hipertrofia ventricular, à direita. E através de uma relação entre o mapeamento T1 pré e o pós, representado aqui por uma equação onde corrige-se a variabilidade interpessoal na distribuição do gadolínio usando o hematócrito, porque o gadolínio é distribuído dependentemente da disponibilidade plasmática, tem-se o chamado volume extracelular. E ele é dado em percentual, refletindo o espaço intersticial total. Deposição de colágeno, elastina, proteínas não fibróticas como laminina, fibronectina, são outros exemplos de depósitos que aumentam o volume extracelular. E nesse gráfico, a variação do valor do T1 nativo, sem contraste, e do volume extracelular em diferentes condições. Por exemplo, ao meio em verde o miocárdio normal e embaixo um padrão de deposição gordurosa, passando pelo depósito de ferro, doença de Fabry, e na porção superior do gráfico o infarto, passando pela cardiopatia hipertrófica e doença de depósito. Nesse estudo, com 61 pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, todos confirmados, por dados hemodinamicamente invasivos, 16 evoluíram com eventos cardíacos em um período médio de follow-up de 23 meses. E o tempo de ter um pós-contraste abaixo de 3,88 milissegundos foi o melhor preditor de eventos que todos os outros fatores importantes, como a área do átrio esquerdo, a resistência vascular pulmonar. O tempo do T1 pós-contraste teve boa correlação com razão E', com a fração de ejeção do VD e com a resistência vascular pulmonar. Sendo assim, aparentemente, foi um excelente e novo marcador para o diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Mas existe outro aspecto desse desafio diagnóstico que esse estudo propôs ajudar a solucionar. O fato é que, apesar dos critérios usados pelo ECHO serem muito claros, as anormalidades descritas também podem estar relacionadas em pacientes hipertensos crônicos, sem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Nesses casos, o teste cardiopulmonar é utilizado para diferenciar com um valor excepcional, mas o problema é que a maior parte dos pacientes com insuficiência cardíaca não consegue realizar o teste cardiofuncional. Então, sendo assim, foi testada a acurácia do mapa T1 e do cálculo da fração do volume extracelular nesse contexto. Nessas imagens estão representadas acima o strain longitudinal global e o mapeamento T1 pré e pós-contraste.
E a área sobre a curva em relação à acurácia de se diferenciar na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada de pacientes hipertensos é representada aqui, em 0,88 para a ressonância versus 0,78 para o eco, uma diferença muito representativa. A presença do volume extracelular maior que 31,2% teve 100% de sensibilidade no diagnóstico da insuficiência cardíaca. A hipótese é que, em ambas as condições, o aumento do volume extracelular esteja entre as alterações precoces e que a progressão da doença miocárdica hipertensiva para a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada possa se refletir ou até mesmo ser causada pelo aumento do volume extracelular. O aumento do volume do átrio esquerdo é uma marca da insuficiência diastólica, que tem forte associação com o surgimento de fibrilação atrial e desfechos cardiovasculares. Uma das fases de enchimento atrial, enchimento por condução passiva, ele é dependente do relaxamento ventricular, então fortemente impactado em pacientes com insuficiência diastólica. A evolução desse processo é a dilatação cameral, acompanhada por aumento da força contrátil como forma compensatória e posteriormente evolui para a dilatação. O volume atrial esquerdo pode ser medido pelo método Simpson, a semelhança da técnica utilizada para mensurar volumes ventriculares, ou pelo método biplanar, utilizando dados da área de comprimento longitudinal, à semelhança do eco. Os valores diferem, sendo que na ressonância são mais altos que os mensurados pelo eco, muito em função da facilidade na visualização do átrio esquerdo pela ressonância. E essas são as referências na ressonância em relação ao volume total e volume indexado do átrio esquerdo para homens e para mulheres, um pouco diferente das referências do eco. O outro aspecto relativo ao átrio é que as medidas de função atrial são de grande valor prognóstico em relação à progressão de doença e progressão de sintomas também. E a função do átrio como reservatório, como condutor passivo e ativo de sangue para o VE pode ser acessada calculando a fração de ejeção passiva, que é o resultado da subtração entre o volume máximo e o volume de contração pré-atrial. 2. A fração de ejeção ativa, que é o resultado da subtração entre o volume da contração pré-atrial e o volume mínimo. E 3. A fração de ejeção total. Nesse estudo, com 536 pacientes diabéticos participantes da coorte mesa, as taxas de sobrevida livre de doença cardiovascular em segmento maior que 10 anos foi significativamente pior para volumes atriais maiores que 10 milímetros por metro quadrado. Também foi pior para frações de ejeção total menores que 40%, fração de ejeção passiva menor que 14% e ativa menor que 25%, mostrando então o valor prognóstico desses dados. Mas esses índices, que são baseados em dados métricos lineares e dados volumétricos, podem ser insuficientes na caracterização da função atrial, porque ela é influenciada pela contração e relaxamento, pela pressão ventricular, pelo status venoso pulmonar e por atividade elétrica. Apesar do speckle tracking pelo eco ser praticamente a única referência prática da estimação do strain atrial, as limitações técnicas do ultrassom devem ser consideradas, como angulação do feixe sonoro, movimentação cardíaca relativa à sonda, variabilidade interobservacional, que já foi demonstrada até nessa apresentação, quando da análise do VE, que a princípio é uma câmara mais fácil de acesso ao eco, quanto mais ao átrio esquerdo. Então, em tese, a ressonância suplantaria essas limitações. Publicado em 2015, esse estudo se propôs avaliar se o strain do átrio esquerdo pela ressonância era factível e se poderia prever graus de estenose aórtica, portanto de sobrecarga pressórica ventricular. E isso fica interessante nesse contexto de redução de complacência ventricular, que é o que estamos discutindo aqui. Foram 20 pacientes com estenose aórtica moderada para grave. Eram pacientes da idade média de 73 anos e área valvar de 0,67 centímetros e 20 controles, entre jovens com idade média de 28 e idosos com idade de 64. Os contornos resultantes do filter tracking foram usados para calcular
o strain longitudinal e regional, visto nos segmentos anterior, inferior, anteroseptal, inferolateral, etc. E sendo assim foram obtidos o strain de reservatório, que é o SR, que foi o primeiro pico de strain, o strain da contração atrial, o strain de condução, o strain sistólico, pico de taxa de strain de enchimento precoce, etc, etc, etc. O importante da gente absorver nessa nomenclatura, que é complicada e nova, até para muitos que trabalham na ressonância, é que todas elas tiveram maior acurácia que os dados volumétricos tradicionais de predição de estenose aórtica, indicando que esses parâmetros de strain precedem as alterações volumétricas e até mesmo a fração de ejeção, óbvio. E essa é a ideia importante de ser guardada. As alterações nos parâmetros de strain precedem as alterações volumétricas e a fração de ejeção. E para a ressonância, essa análise é factível. Em um segmento de 8 anos de um estudo caso-controle, os pacientes serviram para testar quais parâmetros poderiam prever o surgimento de insuficiência cardíaca. De 5.004 pacientes da corte mesa que foram submetidos à ressonância, 112 evoluíram com insuficiência cardíaca. E foram escolhidos 224 controles, sendo que os que tiveram ressonância completa para o estudo, nos dois braços, totalizaram 100 no braço que evoluiu para insuficiência cardíaca e 192 no braço controle. E os parâmetros que tiveram poder de predizer o surgimento de insuficiência cardíaca foram os parâmetros clínicos acrescidos do volume atrial mínimo e do pico de strain longitudinal medidos pela ressonância. Mais significativo que a função global ou volume máximo atriais, indicando que a ressonância tem um papel potencial no fluxo diagnóstico da insuficiência cardíaca. Em 2018, foi publicado um estudo onde 154 pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada realizaram ressonância após a ecocardiografia, a fim de se testar a real utilidade e acréscimo prognóstico do método. O racional do estudo estava no fato do eco exibir limitações e ter reprodutibilidade limitada nas populações com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, demograficamente e comumente com alta prevalência de obesidade, doenças pulmonares, fibrilação atrial. Aqui, exemplo dos 27% dos 154 pacientes que receberam novos diagnósticos, portanto quase um terço dos casos. As patologias encontradas foram de natureza isquêmica, zonas de infarto subendocárdicas, isquemias subendocárdicas e isquemias circunferenciais encaradas como microcirculatórias, ou relacionados à cardiopatia hipertrófica e à pericardite constritiva. E o dado interessante, prognóstico, é que os que tiveram novos diagnósticos evoluíram pior do que os pacientes que não exibiam doença de base diagnosticada pela ressonância, de forma estatisticamente significativa. Eu inseri esse paper aqui, que foi recém-publicado no JACC Image, que com certeza não está no artigo de revisão por uma questão temporal, porque ele estuda a relação entre a fibrose focal e fibrose difusa e os desfechos clínicos nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. No recrutamento, dos cerca de 155 pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, 15 foram descartados por terem sido diagnosticados com cardiopatia hipertrófica ou pericardite constritiva, e 44 não tinham os dados de mapeamento T1. No grupo controle, 48 pacientes realizaram a ressonância e 4 não tinham mapeamento T1, então permaneceram 96 pacientes no braço da insuficiência cardíaca e 44 no braço do controle. E aqui estão alguns padrões de fibrose encontrados ao nível da inserção ventricular, realces mesocárdicos e subendocárdicos. E a exemplificação de como foram calculados os mapeamentos T1 pré e pós-contraste em área circunferencial, mesocárdica, também para a construção da percentagem de volume extracelular. E de todos os dados, a presença de relação E' e a presença de fibrose mostrou ser diferente entre os grupos, mas o interessante é que o tempo de mapeamento T1 nativo e o T1 pós-contraste não tiveram diferença entre os grupos. Ao contrário, já a porcentagem de volume extracelular e o percentual indexado dessa porcentagem, esses sim tiveram bastante diferença.
e estão correlacionados a piora prognóstica em segmento maior que 4 anos, como mostram as curvas de sobrevida distribuídas aqui em quartis. E além de ser fator de risco independente, esses indicadores de volume extracelular demonstraram um valor incremental importante na predição de risco relativo, quando acrescidos aos critérios clínicos, aos de função diastólica e aos de função estrutural, bem como aos 3 principais fatores de risco combinados, que são a hospitalização prévia por insuficiência cardíaca, a presença de doença pulmonar inflamatória e uma relação E' alterada. E como breve exemplo de perspectiva futura, pode ser citada a elastografia miocárdica. A semelhança do que é feito no fígado, a elastografia é feita por um hardware que emite ondas vibracionais através de um tubo acústico por um dispositivo fixado no tórax. Por sua vez, transmite para o miocárdio e então é mensurada a deformação do campo magnético pela ressonância. Como exemplo, nesse estudo com 22 pacientes diagnosticados com amiloidose e 16 no grupo controle, foi notada a diferença na elasticidade mensurada, tendo os pacientes com amiloidose um grau maior de rigidez que os voluntários. Então, como um breve resumo, os índices de disfunção diastólica eles podem ser gerados pela ressonância, como a massa e hipertrofia do VE, as curvas de enchimento do VE, a análise de fluxo com as ondas EA, E', fluxo pulmonar, a análise do strain do VE, o uso do mapeamento T1 e a análise do volume, função e strain do átrio esquerdo. E na avaliação de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, como outras patologias podem estar presentes e alterar o prognóstico e o tratamento, a ressonância é um método de excepcional utilidade no diagnóstico dessas condições, como por exemplo a DAC, a cardiomiopatia hipertrófica, as doenças infiltrativas e a pericardite constritiva. E como exemplo de utilização futura, a análise da elasticidade miocárdica por elastografia. O artigo que usamos como guia conclui que, abre aspas, a ressonância então é método robusto para ser usado na prática clínica, havendo uma necessidade de padronização dos softwares de pós-processamento que permitirão o uso disseminado dessa relativa nova tecnologia. Existem lacunas, mas o futuro é cheio de muitas oportunidades, fecha aspas. Me coloco à disposição para quaisquer dúvidas e agradeço novamente ao Dr. Tiago Senra e ao Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC pela honra em poder contribuir. Grande abraço.